Olá pessoal, hoje eu venho trazer uma das plantas da minha coleção, que é um Pacfito ovífero. Ele está até florindo. Muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer um Pacfito ovífero porque ele tem alguns híbridos. E um dos híbridos tem as folhinhas um pouco mais apontadas para cima e com um biquinho na ponta. Essa é a Blue Haze e é um híbrido do Pacfito ovífero que as pessoas confundem muito. Eu tô até brotando aqui, ó. O substrato que eu uso nele é 50% terra vegetal e 50% dessas pedrinhas de rio, bem fininhas, não tão grandes como essas que estão em cima. Encontro muito em aquários, em lojas de pesca, de aquário. E também gosto de fazer essa forragem por cima, mais ou menos 1,5, 2 centímetros de pedra por cima, para que as folhas não tenham contato direto com o substrato. Porque o Pacfito ovífero é uma planta bem sensível e como é uma planta rara, é bom evitar o contato com o substrato para que as folhas não apodreçam. Então, dessa forma, eu consigo evitar fungo no meu Pacfito. A minha rega é bem controlada. Como eu uso muita pedra no meu substrato, eu posso regar mais vezes e ele vai absorver mais e não vai apodrecer as raízes. Então, isso propicia também o crescimento e a brotação. Eu já tirei algumas folhas dele, estou tentando fazer elas brotarem. Realmente é muito difícil e é mais fácil a gente conseguir que a planta mãe crie brotos. É muito mais difícil por folhas e demanda muito tempo, muito cuidado e eu acho que não compensa. Eu tirei dessa planta aqui 6 folhas. Uma deu 2 brotinhos e apodreceu. Eu tô tentando ver se os brotinhos vão pra frente, mas eu acho que eles vão apodrecer também. Outras 4 morreram e eu tô com uma de sobra que só tem raiz e ainda não apareceu um broto. E cada uma eu coloquei em um lugar diferente. Em uma eu coloquei em uma estufa, outra eu coloquei aqui mesmo. Coloquei dentro de casa, coloquei no sol. Todos os testes deram muito ruins. Então, eu acho melhor cuidar mesmo da planta mãe para que ela venha a brotar. Aí o que eu fiz? As folhas que eu retirei deram espaço para o caule. E o caule que está um pouco mais abaixo, está tampado por pedra, né? Aqui uns 2 centímetros de pedrinha, deu esse broto. Então acho que é uma forma melhor de tirar mudas do Pacfito ovífero, já que é bastante complicado. Outra coisa que é importante, que eu tenho percebido também, eu parei de usar adubos orgânicos. Eu gostava muito, até porque por uma questão ecológica, mas estava trazendo muita praga para minhas plantas. Eu tenho muitas plantas, tem mais lá de fora, aqui dentro de casa. Tava trazendo muita cochonilha, muita formiga. O cheiro às vezes é insuportável e traz moscas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar adubos químicos, infelizmente, mas tem dado certo, as plantas gostaram também do adubo químico. Eu uso osmocote, que ele tem uma liberação bem lenta, então não vai queimar as raízes das suculentas e vai manter elas adubadas por muito tempo. Voltando à rega aqui, porque eu tenho um substrato bem drenante, cheio de pedra, e eu rego muito? Porque eu quero que a minha planta cresça.
Sim, eu não quero que ela fique estagnada, que ela fique pequena. Eu quero que ela fique bem grande e com muitos brotos. Então, um dos pré-requisitos é um vaso de cerâmica, eu indico. Um vaso assim de cerâmica, com muitos furos embaixo. Esse daqui tem dois, mas são bem grandes os furos. E outra coisa que eu indico é colocar uma telinha por cima dos furos aqui dentro do vaso antes de colocar o substrato, para que não entre formigas. As formigas, o lugar preferível para elas entrarem dentro do substrato e causar prejuízo às raízes da planta é pelos furos embaixo. As formigas, elas evitam a subir e entrar por aqui, ainda mais quando tem essa forragem de pedra. Então elas vêm pelos furos. Então coloca uma telinha bem fininha, ou mesmo uma manta de drenagem. Muitas pessoas criticam a manta de drenagem, mas ela é essencial para que as formigas não entrem pelos furos. Então eu rego 2 a 3 vezes por semana. Eu checo se o substrato está seco com um palitinho. Se o palitinho vier molhado, eu não rego. Se vier seco, eu rego de novo. Geralmente 2, 3 vezes por semana. Ou eu tenho também um dispositivo eletrônico que eu coloco aqui que checa se o substrato está seco ou não. Inclusive eu tenho nesse canal um esquema, eu ensino a fazer um detector de água, pode ser usado também. Essa é uma cerâmica esmaltada só por fora, mas eu indico que seja esmaltada por dentro também, no caso do Paquifito ovífero, porque esse é um vaso de bonsai. Então, ele não é esmaltado por dentro exatamente para absorver o excesso de água que fica nas raízes do bonsai. Só que eu tenho percebido que com esse tipo de substrato não vai ter excesso de água, porque ela escorre bem rápido. E acaba que o vaso, quando não é esmaltado por dentro, fica com uma certa umidade aqui e gera uns fungos nas bordinhas. Então, eu indico que seja esmaltado por dentro também. Como eu faço o controle de fungos e pestes? Aqui pode ver que tem um pozinho branco, isso daqui não é pruína, é um enxofre que eu bati para ácaros e cochonilhas. E para fungos eu uso produto à base de cobre, Cuprodime e entre outros. São bons. Quando eu vejo algum cochonilha, assim, às vezes eu demoro para fazer o controle de pragas e eu vejo algum cochonilha entre as folhas, eu evito a colocar o dedo lá, porque as folhas são bem sensíveis e elas são tão bonitas que a gente tem medo de perder uma. E se a gente perde uma folha assim no meio, a planta vai ficar muito feia. Então eu uso esse desentupidor de fogão. Com desentupidor de fogão, eu alcanço qualquer parte lá dentro facilmente e eu não estrago as folhas. Insolação. Esse Paquifito fica a sol pleno. Ele pega 6 horas de sol, 7. Então ele já tá bem roxinho. Inclusive aqui, ó, na floração dele, dá pra ver que tá bem rosa, porque é bastante sol que ele pega. Também tem que tomar muito cuidado com essa planta durante o crescimento dela. Isso aqui, esse risco, foi quando eu peguei pra fazer o replantio, porque tava em um vaso bem pequeno quando eu comprei e ela era bem pequena. E eu peguei na folha e coloquei a unha. E aí ficou sempre assim. Também tem uma folha aqui, que ela tem uma deficiência. Eu não sei o que foi isso. Provavelmente foi uma crise hídrica.
durante o crescimento, faltou um pouco de água. E ela ficou assim, então essa planta tem que ter um cuidado bem grande. Eu vejo muitos Paquifitons, especialmente no YouTube, que tem vários pontinhos pretos e aquilo lá não é bonito, aquilo tudo são fungos. Tem que ter um cuidado muito específico com fungo com essa planta, porque ela tem muita água e propicia o crescimento de fungos de várias espécies. Durante a floração, ela exige mais água, muito mais água, tanto que aqui as minhas folhas estão bem cheias mesmo, porque eu rego muito, mas durante a floração exige mais água. Em casos que as pessoas não regam frequentemente durante a floração, pode vir a perder algumas folhas de baixo. Outra coisa que pode perder algumas dessas folhas da base da planta é quando você faz o replantio e fica mexendo muito na planta. Do seu replantio dura mais de 1 hora, ou você tira a planta e não está com o vaso pronto. Então eu indico que você tenha sempre já o vaso pronto para colocar ela, e também coloque uma estaquinha fincada no substrato, firmando, para que ela possa se enraizar e não fique balançando. Porque geralmente quando as pessoas vão fazer o replantio, talvez ela não gosta do vaso e aí vê um mais bonito na loja, e aí volta lá e compra, tira a planta, coloca de novo, aí não gosta, tira a planta e coloca em outro. E quando faz isso, o Paquifiton tende a perder um freixo todo de folhas embaixo. Ele perde umas 4 ou 5 folhas na base, porque essas folhas vão ser usadas para energia, para a criação de novas raízes. E ele enraiza bastante. Por isso que esse vaso também é muito espaçoso. E sobre a estaquia do Paquifiton ovífero, que seria basicamente eu vir aqui no meio dele e cortar com a tesoura. Bom, eu já vi que isso funciona. Você retira aqui umas 5, 6 folhas, né? Corta e deixa enraizar em um substrato seco. E a base que fica vai gerar 3 ou 4 brotos aqui, e eles vão crescendo lado a lado. E essa daqui vai virar uma nova planta mãe. Mas eu não tenho coragem de fazer isso, então não vou fazer, porque eu acho que a planta mãe vai ficar muito feia. E eu gosto dela assim, bonitinha, compacta e toda com a silhueta formadinha. Até porque o meu objetivo não é ficar criando mudas, porque eu sou colecionador e não vendedor. Apesar de que eu tento muito fazer mudas dele, mas é pra mim mesmo. Aí eu tenho aqui um substrato que eu uso pra ele. Tem bastante pedra, mas nesse aqui em específico eu usei ainda mais pedra do que tem aqui. Bom, ele não fica aqui dentro de casa, ele fica lá de fora. Eu trouxe aqui só pra fazer o vídeo. E outra coisa que eu percebi é que justamente que ele fica lá de fora, as raízes deles são... Porque eu tenho outras pequenas, eu tenho algumas outras mudinhas e estavam em vasos de plástico. Eu acabei colocando nesses aqui de barro, algumas outras. Esse aqui é um Lithops e eu coloquei em vasos como esses, as outras mudinhas do Paquifiton. Porque apesar dele aguentar bastante o sol, as raízes são muito sensíveis a temperaturas altas. E o vaso de plástico aumenta a temperatura do substrato e as raízes estavam se destruindo, se desfazendo. E como não tinha praga nenhuma, eu julguei que fosse a temperatura nas raízes. E foi exatamente isso. Assim que eu passei para vasinhos de barro, as mudinhas de Paquifiton começaram a evoluir. E isso foi um ganho. Até por isso eu uso essa cerâmica, porque ela reflete um pouco da luz que bate aqui, então a temperatura do substrato fica uma temperatura bem propícia para a reprodução dele. Como eu já disse, eu uso adubo químico e é esse aqui, ó, de bolinhas. Eu não coloco por cima.
eu faço um furo aqui entre as pedras e coloco um pouco dentro de cada lado. E tenho também cuidado para colocar um pouco de adubo em cada canto do vaso, assim como na rega, porque a rega deve ser feita no substrato por completo e não apenas em alguns lugares, porque senão ele vai criar raízes só de um lado. E como ele é uma planta muito pesada, ele é bem pesado mesmo, porque ele é cheio de água, muita água. E como ele é muito pesado, se ele acabar criando raízes só de um lado, ele vai tender a deitar para o lado que tem raiz e o lado que não tem raiz vai ficar suspenso. E a rega também não deve molhar muito as folhas, deve ter um regador que venha aqui direto na base e venha com bastante cuidado para não tocar muito nas folhas, porque é sensível. E é isso, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Qualquer dúvida, estou disposto a responder.